Fala amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre as dúvidas introdutórias que já temos com algumas interações e cartas da coleção de Companion of Heart, que finalmente vai ser ali inaugurada daqui a algumas semanas no decorrer do mês de fevereiro. Finalmente está chegando, cara, estou muito ansioso para essa coleção. E você, também está esperando? Comente aqui embaixo. Vamos lá então para essas interações. A primeira delas, imagine essa combatinha. Então primeiro eu estou atacando com a Kunai, que é dracônica. Depois eu ataco novamente com a Kunai. Depois eu venho com o Ravenous Rainbow, que é uma carta genérica. Então eu tenho essa sequência aqui. Primeira Chainlink, dracônica. Segunda dracônica. Terceira, aqui eu já tenho uma Chainlink que não é dracônica. Beleza, e aqui eu tenho a nossa carta nova, que é alvo da controvérsia. Inflame the Firebrand. O que ela diz? Quando eu estiver atacando, se você controlar duas ou mais Chainlinks dracônicas, essa carta ganha Go Again. 3 ou mais Chainlinks dracônicas, todos os seus ataques vão se tornar dracônicos nessa Combat Chain. E se for 4 ou mais Chainlinks dracônicas, você vai ter mais 2 nessa carta. Cara, essa carta é muito boa, ela custa 0, bate provavelmente 4, ainda causando alguns efeitos que vão possibilitar um efeito ali de graça de um Fai, de uma Syndra, então é boa demais. E ainda um bloco 3, gostei da interação aqui, de como eles fizeram uma carta rara que você vai conseguir usar no seu Silver Age. Legal, só que qual é a questão aqui? Se eu tenho essa Combat Chain composta por esses elementos, a gente já começa a ter algumas dúvidas sobre quais efeitos vão trigar se eu jogar essa carta, sendo a quarta carta dracônica. Veja, primeiro, ela se conta como uma Chainlink dracônica para contar os seus efeitos ali, para saber se eu controlo 2, 3 ou 4. Como assim? Vê, aqui no meu exemplo, de cara eu tenho 2 Chainlinks dracônicas. Se eu contar essa carta aqui também como uma Chainlink dracônica, eu estaria controlando 3 Chainlinks dracônicas, fazendo com que todos os meus ataques na minha Combat Chain se tornem também dracônico. Percebe? Então teria o plus não somente de controlar 2, que eu ia ter o Go Again, mas também de transformar tudo em dracônico nessa minha Combat Chain. E aí, eu consigo fazer a contagem dela também para o próprio efeito que ela possui? Sim ou não? Sim, isso dá para fazer. Por quê? Porque quando o trigger acontece é quando ela está atacando. Quando a carta já está atacando, aquele elo, aquele Chainlink, ele já foi criado. Se fosse algo parecido com o menu play, e aí fizesse a contagem de cartas não, de Chainlinks dracônicas, aí não ia funcionar. Mas como o momento do trigger é quando você está atacando, aquele Chainlink já foi criado, você já controla aquele Chainlink para efeitos de contagem do efeito da própria carta. Então, sem medo de errar, você pode contá-la como uma das cartas para ali você ver quais são os efeitos que ela vai poder produzir. Tudo bem, então aqui a gente já sabe que vai ser transformado tudo em dracônico. Transformando tudo em dracônico, o que vai acontecer? Agora, essa minha Chainlink 3, ela também vai se tornar dracônica. Será então que nesse instante eu controlo 4 Chainlinks dracônicos e eu também posso conceder o mais 2? Porque veja, aqui diz 2, eu tenho um Go Again. Isso aqui estava as kunais, era muito simples de eu conseguir interpretar dessa forma. Isso aqui está garantido. O 3, a gente já viu que funciona também, porque ela também vai se contar, então eu vou fazer com que tudo vire dracônico. E aí 4, se o Ravenous Rainbow agora também é dracônico, será que eu também vou fazer essa contagem para ter esse mais 2? E a resposta é não. No momento em que esse trigger ele vai ser lido, ele poderia ser lido, o Ravenous Rainbow ele ainda não é dracônico. Ele vai se tornar dracônico depois que o efeito do Wendy's Attack e a própria carta estiver fazendo com que o Ravenous ele se torne dracônico, já passou essa etapa. Percebe? Então, resposta curta seria, nessa sequência aqui em que a gente colocou, essa é dracônica, a Inflame também é dracônica para efeitos de contagem e eu descobri quais são os efeitos que a carta vai poder me produzir. Posteriormente, essa Chainlink também vai se tornar dracônica, porém, o trigger para poder identificar quais são os efeitos que vão ser produzidos já vai ter passado, de maneira que esse mais 2 aqui não vai ser levado para o cálculo do dano,
então não vai ter serventia nesse nosso caso, nesse nosso exemplo que a gente conseguiu desenvolver. Beleza? Então aqui, resumindo, a gente vai ter que essa carta ela vai bater 2, Go Again, vai transformar tudo em dracônico. Vamos ter posteriormente 4 Chainlinks dracônicas, e isso vai ser bacana para efeitos de voltar as adagas e pegar uma Phoenix Flame do cemitério, coisa parecida. Mas eu não vou ter esse mais 2. Fechou? Vamos para a próxima? Vamos! A próxima também envolve Chainlink. É interessante que você ter interações que explorem esse tipo de situação já era um pouco comum, mas e sempre vem na pegada dos dracônicos, né? Como temos com o Feng, como temos com o Fai e com a Syndra, e ele vem novamente tentar reforçar esse tipo de situação. Legal, então a gente vai ter o quê? Essa carta aqui, que é o nosso equipamento da cabeça, que tem o Spell Void X, ele diz o seguinte: Spell Void X, onde X é o número de Chainlinks que você controla. Então perceba que eu estou diante de um Kanon, então estou jogando de, não sei, Fai, e contra um Kanon, e aí eu tô lá com a minha Chainlink, essa aqui, tá? Pode ser essa, não tem problema nenhum. Então tenho 1, 2, 3, 4 elos aqui prontos, e eu vou para a etapa da End Phase. Então eu quebro a minha Combat Chain, passo ali a minha prioridade e vou já encerrar meu turno. Neste instante, será que o meu oponente ele poderia responder e fazer o combo lá gigantesco me matando sem que eu possa utilizar a habilidade do próprio capacete e proteger com esse Spell Void 4 nesse caso? Porque perceba, estou jogando meu turno, fiz toda aquela sequência que eu acabei de descrever, esses 4 elos. E aí eu quebrei a Combat Chain, quero passar o turno, e aí ele me vem com esse mega combo. Ele tem essa janela para poder fazer isso, de maneira que, como eu não disponho mais daquela Combat Chain e os seus elos, por consequência, eu não vou conseguir ter essa prevenção de 4 de dano que eu ia conseguir pelo menos ali tancar um pouquinho. E a resposta é sim, ele consegue fazer isso. Porque perceba, você, quando está jogando isso daqui, essa mesma jogada, então joguei 1, joguei 2, joguei 3, joguei 4, quebro a Combat Chain. Quero agora fazer a Furnace, a fornalha, o peito, né, que vai produzir recursos. Eu quebrei a Combat Chain, fiz isso. Eu não poderia fazer isso se eu não tivesse mais a prioridade, se eu já tivesse que seguir para a End Phase. Então, quando eu quebro a Combat Chain, eu posso tanto usar uma Non-Attack Action, posso também, por algum motivo, usar uma nova Attack Action, sem problema nenhum. Eu ainda tenho essa prioridade. E quando eu digo não vou fazer mais nada, o meu oponente, por sua vez, ele também tem uma janela de prioridade. E se ele não fizer nada, aí sim, a gente segue para a End Phase. Então, se eu fiz isso tudo, esses 4 elos de combate, fechei a Combat Chain para poder seguir para a minha End Phase, ou seja, não tenho mais essas Chainlinks para poder produzir esse Spell Void 4. E aí ele, antes de encerrar o meu turno, indo para a End Phase, ele vai e aplica um combo, realmente aqui eu não vou conseguir usar o poder dessa Spell Void. Triste, né? Mas tem essa janela sim, infelizmente. Vamos para a última derradeira aqui, situação envolvendo as cartas de Companion of Heart, que seria envolvendo a Predatory Plating e a Rock. Como é que ela funciona? Veja só. A Predatory Plating, ela diz, destrua isso, ganhe 1 de recurso, você só pode fazer isso se você controlar uma carta de 6 ou mais de poder. E aí, a Rock, a gente tem que é uma weapon bem estranha, né, que finalmente ficou funcional com o Tough Nut, que dispõe de 7 de poder, né? E a dúvida que o pessoal começou a ter seria, poxa, será que eu posso usar essa instantânea, mesmo não tendo nenhum ataque na mesa, que seja, mas dispondo ali da Rock como a minha arma, já que ela é uma weapon de 7 de poder, ou seja, tem 6 ou mais, né? Ele cumpre com esse requisito, eu controlo a Rock, essa é a questão, né? O conceito de controlar cartas também envolveria a própria Rock disposta ali no meu, enfim, no meu playmat, né? na arena, sim ou não? Sim, vai funcionar essa play, porque realmente uma weapon que esteja na minha arena, eu controlo aquela carta. Perceba que a habilidade que tem ali, a Instant, diz, destrua isso, ganha 1 de poder, ative isso se você controla uma carta. Ele não diz uma Attack Action Card.
propositalmente, acredito, ele diz se você controla uma carta. E ali, de fato, a Weapon é uma carta, dispõe de 6 ou mais, nesse caso da Rock, então você consegue ganhar esse recurso. E aí, eventualmente, você usa a habilidade do Tough Nut, se você não tiver cartas na mão, e pitcha uma amarela, né? Que seja. E aí tem os 3 recursos e consegue bater com essa Weapon. Então funciona assim, bem interessante essa jogada. E o conceito também de você compreender o que seria controlar uma carta. Então foi isso. Essas foram as 3 interações introdutórias que eu vi que o pessoal já começou a ter de dificuldade. Eu suponho que a mais complicadinha seja essa situação da carta dracônica ninja ali, de você ter aquela quarta Chain Link dracônica e às vezes trazer algum tipo de complicação, mas você já sabe agora como vai se comportar e como você deve esperar que essa play seja executada. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreva e até a próxima. Tchau!